Começa agora o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, um programa com alma de hidroponia do Brasil e do mundo. Esse programa conta com a parceria da AgriMilênio e Axo. Na apresentação, Roberto Luiz Lang, CEO da plataforma Hidroponia. Olá, amigos da plataforma Hidroponia, mais um episódio do Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia da plataforma Hidroponia. E fazendo a nossa viagem pelo Brasil, trazemos hoje um amigo, parceiro da revista Hidroponia, da plataforma Hidroponia, nosso amigo José Roberto Bergamo, que a longa data temos um ótimo contato. Seja bem-vindo, José Bergamo. A plataforma Hidroponia é sua também. Olá, seu Roberto, bom dia. Bom dia a todos aí, né? Da plataforma. Vamos aí, estamos à disposição aí dos ouvintes e do senhor aí no que puder ajudar a colaborar aí, tá bom? Na verdade, a sua contribuição, Bergamo, é extremamente importante. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história como produtor, depois consultor, da plataforma Hidroponia, enfim, traz um panorama da tua atividade como engenheiro agrônomo. Muito bem. Então, eu tenho já trabalhando em hidroponia aí há mais de 20 anos, né? E também como produtor rural, em hidroponia e folhosas, tomate, pimentão, recentemente com morango, né? E tenho feito trabalhos aí como consultoria também. Já aí eu tive que sair do ramo de produtor, deixei uma sociedade que a gente mantinha, né? E hoje eu estou como consultor aí. Basicamente, a Hidrogood também, que está aí no mercado de hidroponia há muito tempo, me convidou a prestar também assessoria aos clientes deles, né? Então, todos os clientes que têm aí folhosas de frutos, eu dou consultoria, e a parte disso, tenho feito trabalhos na Espanha, Angola, Paraguai, México, sempre visando em hidroponia, e minimamente processado, né? Tá bom? Muito bem. Na verdade... Muito breve aí. Na verdade, a hidroponia não tem barreira, não tem limite. Tu coloca bem a questão de atividade também no exterior, e nós certamente estaremos aí nos próximos dias ampliando ainda mais as nossas coberturas. Hoje nós temos também uma cooperação tecnológica em Moçambique, outra no Paraguai, outra em Portugal, e assim a gente vai ampliando todas as nossas frentes de contato e de compartilhamento de conhecimento, né, Bergamo? Exato. E o que eu gostaria de trazer é uma experiência interessante que tu tens com relação à questão da consultoria no centro do país. São Paulo, sul de Minas, norte, nordeste, e especialmente na questão de produção de frutos. Fala um pouquinho mais para nós sobre a questão do tomate, do morango, do pimentão, outros frutos como especiarias, vamos falar assim. Tá. Então, em questão de folhosas, o básico o pessoal tem fácil. Depois começou a partir para a questão de rúcula. Mas morango, tomate e pimentão também começou a sair do solo e partir para hidroponia. Muito em especialização aí, tanto em NFT como substrato. O tomate se adaptou muito bem, tomate e pepino, né? E pimentão não se adaptou tão bem em questão de NFT, mas em substrato, tanto em vaso quanto em slab, tem sido um sucesso. O que se precisa fazer, e a gente tem ajudado nessa questão aí, com relação aos manejos mais precisos, mais adequados, né? Que tem que ser feitos a partir quando a pessoa decide ir para a hidroponia em substrato.
pelos critérios mais limitados que ele tem ali, né? De volume de solo, de tudo. E com relação à estrutura de hidroponia, de estufas, no caso, né? De proteção à cultura, não ter estufas baixas, né? Ser estufas altas aí, estufas bem arejadas, bem protegidas com filmes, né? O tipo de filme, tipo de telas, adubação. Então, assim, envolve muitos cuidados que a pessoa está saindo do solo e partindo para uma tecnologia mais avançada, que, no caso, é hidroponia em substrato. Exato. E a questão das estufas, há uma nova tendência, uma nova tecnologia sendo usada na questão do dimensionamento do pé direito das estufas, né? Para esses cultivos mais específicos. O que a gente pode falar sobre essa estrutura tecnológica da produção de estufas? Então, se você pegar uma estrutura de estufa, vamos focar aí, pimentão, que necessita uma certa estabilidade ali de clima dentro, então você já se pensa em climatização dela. Se você pensar em tomate, que ele vai crescer ali numa altura de 3 metros, 3,5 metros, você não pode ter um pé direito de 4 metros. Já tem que se pensar no pé direito de 5 metros de altura, para você levar essa planta a 3 metros, a 3,5 metros, né? Com relação ao manejo. Senão, forma-se ali um bolsão de ar, vai ter questão de abortamento de flores, né? Não pegamento de frutos, ou abertura de lanternins superiores, né? Uso de telas aí, tipo as aluminetes, que é para diminuição de temperatura. Então, são recursos aí que hoje existe, né? E que se coloca dentro da estrutura da estufa. Outra coisa que se pensa hoje é a questão da irrigação. Se você jogar ali, vai lá, 20 pulsos, 10, 15, sei lá, dependendo do clima, dentro de uma irrigação, você tem o caráter do drenado, por exemplo. 30%, 40% de drenado. Se você não recolher esse drenado, jogar dentro da sua estufa, você tem umidade dentro da sua estufa, você tem perda de água, você tem perda de nutriente. Então, hoje já existem estruturas também de recolhimento de drenado, de tratamento desse drenado, ou para voltar para a própria cultura, ou ir para uma cultura que a pessoa tem na sua propriedade, seja a campo ou seja folhosa, entendeu? Visando claramente custo, né? São nutrientes, aí 30% do seu adubo se jogado fora tem que ser colocado na conta. Tá ok? Perfeito. Lembrando, Bergamo, que o Hidrocast, o podcast da plataforma Hidroponia, é um oferecimento de Agrimilênio, fertilizantes especiais e Axo, equipamentos de medição. Marcas de valor da plataforma Hidroponia. Saiba mais acessando plataforma Hidroponia/catálogos. Mas, Bergamo, vou retornando à questão das estufas e a questão do manejo. Hoje o pepino, por exemplo, o pepino tem uma oferta, uma oportunidade, vamos chamar assim, não oferta, uma oportunidade bastante crescente de participação no mercado, o pepino hidropônico. Qual é o desafio do produtor que deseja ingressar nesse sistema de cultivo produzindo pepino? Bom, o pepino, a gente coloca ele como produção, o pepino snack, né? O que vai aí para conservas, e mais o forte é o pepino japonês, né? O desafio com relação à sanidade da muda, né? A produção da muda, uma muda enxertada. Se ele for produzido em NFT, que tem vários produtores aí que mantêm produção de pepino em NFT, a questão da água, né? A qualidade de água que vai ser colocada ali. E se for produzida em substrato, o manejo do próprio substrato. Você tem que ter ali, saber exatamente o que você está colocando, né?
na nutrição, e saber o EC de entrada, o EC de saída, fazer esse manejo diário aí com os instrumentos de medição de EC, de pH, e aí a própria condução dele dentro da hidroponia. Há pessoas, por exemplo, eu vou diminuir corredor, depende quero adensar mais. Tem que ver se ele vai conduzir esse pepino aí de entrada de sol, entendeu? A questão da luminosidade da própria estufa, né? O filme ideal para isso daí, adequado à região. Um simples erro, por exemplo, do direcionamento da sua estufa e da rua, da posição do sol com relação ao pepino, já diminui a sua produção, entendeu? Então, desde o início da implantação da cultura, tem a posição da sua estufa a ser construída, a variedade do seu pepino a ser produzida, né? Para atender o mercado. Opa, caiu aqui meu... Entendeu? Para atender o seu mercado produtor ali. E em substrato, não tem tanto problema o pepino, mas se produzido em NFT, tem a questão da eletricidade, né? Que não pode falhar, que a gente conhece em hidroponia, em NFT, se faltar energia, tem que ter gerador. Então, são cuidados que, desde o início, no projeto, tem que ser lembrado. Tá ok? Não tenha dúvida. Certamente é um movimento cada vez maior de experiências. Eu quero chamar agora o nosso segundo bloco, um intervalinho rápido para o nosso comercial, e retornamos em 1 minuto. Você está ouvindo o Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia. Aquafértil Fertilizantes Especiais. Sinônimo de fertilidade, custo-benefício e sintonia com a natureza. Alta solubilidade, baixo índice salino, indicado para o cultivo hidropônico. Aquafértil. Inovações para sua produção hidropônica. Um produto Agrimilênio. Distribuição para todo o Brasil. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Axo Instrumentos de Medição. O equilíbrio dos parâmetros de pH e condutividade elétrica são essenciais para o perfeito desempenho da hidroponia. Conte com a Axo na sua medida certa. Equipamento de medição para a produtividade do seu cultivo hidropônico. Distribuição para todo o Brasil e exterior. Saiba mais no catálogo de fornecedores da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos. Catálogo de fornecedores, consultores e produtores. Um ambiente de negócios para aproximar contatos e promover resultados. Participe e seja uma marca de valor. Voltamos para o segundo bloco, nessa participação de José Roberto Bergamo, consultor da plataforma Hidroponia. Lembrando também que o oferecimento do Hidrocast da plataforma Hidroponia é de Agrimilênio Fertilizantes Especiais e Axo Equipamentos de Medição, marcas de valor da plataforma Hidroponia. Acesse plataformahidroponia.com/catálogos e conheça mais as marcas de valor. Bergamo, voltando um pouquinho a essa questão de desafios do pepino, que nós havíamos falado anteriormente, desafios da questão do manejo, cada vez mais é necessário uma consultoria técnica para a produção hidropônica. Nós temos que enfatizar essa importância e a contribuição que o engenheiro agrônomo, o técnico profissional, traz para um manejo cada vez mais adequado. Como é que tu está enxergando essa percepção do mercado com relação ao entendimento da importância das consultorias, das assessorias? Seu Roberto, assim, com
consultoria, assessoria é caro para quem paga e barato para quem dá, né? Mas é necessário. Por quê? Tem alguns fatores, algumas coisas ali que às vezes o produtor desconhece, que o consultor consegue tá enxergando. Recentemente eu tive numa propriedade, até tinha uma produção razoável, né? Mas o produtor queria levar a sua produção de pimentão 7 meses, 6 meses para adiante. Não ia dar, por quê? Ele já tinha construído uma estufa de 2,5 metros de pé direito. Então, sem chance. Então, se o consultor consegue pegar o projeto desde o início e orientar para que seja feito todas as normas, todas as determinações das exigências da cultura, seja de nutrição, seja de manejo o tipo de substrato, seja de manejo desse substrato, volume do substrato e os equipamentos necessários, é sucesso. Entendi. Mas se às vezes quando o consultor chega, quando o produtor liga, desesperado, entrou trips na minha cultura, entrou alguma doença aqui na cultura, na hora do desespero, você já não tem aquela parte preventiva, né, de que você acompanhou, que você pegou todo o processo ali. Às vezes está faltando potássio. Na formulação, você já poderia estar corrigindo essa deficiência de potássio. E a gente sabe que, por exemplo, um fruto, vai lá, morango, se não tiver bem adequado em potássio, e o potássio entra na abertura, fechamento de estômago, não tem essa transpiração, não tem a puxada de nutrientes, de água. Então, são pequenos detalhes que, às vezes, o consultor consegue enxergar para determinar o sucesso ou não, né, da produção. É mais ou menos por aí. Nós estamos falando em investimento e não em despesa, em prejuízo. Nós estamos falando em consultor, não bombeiro, né? Desculpe o trocadilho da importância da atividade dos bombeiros, mas muitas vezes se percebe que o consultor entra para apagar o incêndio de um custo que não precisaria existir. Exatamente, senhor Roberto. É mais ou menos por aí. Mas, assim, o produtor rural hoje, ele tá mais ligado pelos meios aí de internet, pelos meios das lives que se tem apresentado, né? O contato que ele tem com outros produtores está muito mais fácil, mais acessível aí por questão da internet. Então, ele busca mais informações. Já a gente tem acompanhado vários projetos aí. Ele está buscando mais informações antes de entrar. Aqui mesmo na Hidrogood tem os projetistas aí, a gente acompanha vários projetos, e eles enxergam também isso. E se você der uma consultoria já desde o início e o projeto for bem, é sucesso para o produtor e esse produtor pode crescer, né? Do que indicar morango, por exemplo, produção de morango numa altitude aí abaixo de 1.000 metros, 700 metros, 500 metros de altitude, você vai ter uma pequena produção, num pequeno ciclo, e depois aquilo só vai dar folha, né? Não se paga, entendeu? Então, saber conceito, saber indicar o tipo de material, saber indicar se aquilo vai bem ou não, tem que ser já desde o início. Deixar de ser bombeiro, né? É isso mesmo, senhor Roberto. É exatamente isso. E aí, voltando um pouquinho para essa questão do manejo adequado, eu acho que um tema extremamente importante e que tu tem domínio completo a respeito dele é a questão dos drenados. Então, nós temos uma produção e como fazer e o que fazer com esse insumo ou esse rejeito? Depende de como será pensado esse processo. Exato. Então, se você pensar que você vai estar produzindo em substrato, já é parte do princípio que esse manejo você não pode só injetar, porque você tem a sua solução nutritiva, aquilo são sais. Você está injetando no substrato,
com aparelhos simples aí de medição de pH e EC, você tem a sua entrada da sua solução nutritiva e você tem a saída, que é o drenado, que hoje em torno de 30%, não menos que isso, 40% e às vezes até 50%. Esse drenado, esse excesso que sai da planta para você fazer o controle, até então era jogado fora. Cai no chão, vai para lençol freático, mantém umidade dentro da estufa. Quando você tem uma estrutura ideal para recolhimento desse drenado, sem passar por luz, para não haver contaminação com algas, ser um local de deposição de ovos de fungos ignates, por exemplo, né? E você fizer um pequeno filtração e tratamento desse drenado, hoje nós temos morangueiros aqui no sul de Minas que já faz isso. 30% desse drenado, ele faz uma mescla com 70% de uma nutrição boa e volta para o seu morango, entendeu? Então, ele tem 30% de nutrição grátis, praticamente, de uma coisa que estava sendo perdida. Outra coisa que ele fez, e já tem outras pessoas que estão fazendo isso, no tomate, se tem o risco de voltar para uma cultura que você mantém ela dentro da estufa por um ano, praticamente, né? Está sendo feito uma limpeza e um tratamento desdrenado com ozônio, e ela vai a custo zero para folhosas. São de alfaces aí, de rúcula, custo zero de adubação, de nutrição, só com a água do drenado. Apenas feito uma filtração e um tratamento com ozônio para eliminar micro-organismos. Então, isso é bem fácil de se fazer, né? Com equipamentos aí de recolhimento, drenado, de armazenamento, e tratar ele como um produto, não um rejeito, entendeu? É por aí. E veja bem, nós estamos falando em lucratividade, nós estamos falando em reinvestimento de um insumo que aparentemente seria destinado para outra atividade, né? O quanto isso impacta na questão cálculo de preço de venda do produto? Então, você tem... Vamos pegar alguma coisinha assim, bem simples assim. Se você tiver ali 1.000 plantas, você estiver jogando 3 litros por planta no dia, você tem 3.000 litros de solução sendo injetada. Se você descartar 40%, você tem 1.200 litros dessa solução que você está jogando fora. 1.200 litros dia dentro da estufa é a umidade que você tem dentro da estufa. E essa umidade dentro da estufa pode trazer doenças, então você tem que investir, entendeu? Essas contas o produtor já começa a fazer. A gente não está nem falando ainda de contaminação de lençol freático. Do solo, ele vai drenar, ele vai cair no lençol freático, nitrogênio, potássio, que são muito móveis, com o passar do tempo vai contaminar. Se o produtor fizer pequenas contas também com relação à água, eu tenho uma bomba com um poço profundo, eu estou tirando essa água, estou levando para a minha superfície, minha irrigação. Se eu tenho uma economia de pelo menos 30% de água também, que ela vai voltar para o meu sistema, é energia menos que eu estou, entendeu? Então, é um ciclo de fatores aí, e continhas pequenas, que vai dar um grande resultado no final, entendeu? E essa provocação, Bergamo, é exatamente para suscitar os comentários que tu fizeste. A conta diária, ela não existe, existe uma conta de custo mensal e anual. Então, o produtor precisa analisar o impacto financeiro no seu exercício, em 12 meses. Exato. E na sua embalagem, ele pode colocar lá produção com sustentabilidade, produção que ele cercou, ele fechou o ciclo, né? Exato. Ele não está
jogando nada fora. E hoje a gente sabe que com o dólar alto aí, custo de nutriente não é barato, não. Então, por isso que ele está fazendo essas contas, ele está buscando. E Brasil ainda não se faz muito custo da água em si, né? Mas país aí, como o senhor conhece bem, Israel, assim, o custo da água, aliás, não tem, né? Ou Espanha, que é uma água salina, que a drenagem é maior pelas condições de água, então você tem que fazer conta também só da questão da água. Ainda mais quantos nutrientes que tem dentro dela, né, que são caros. Não tenha dúvida. Trocando um pouquinho de assunto, tu abordaste a questão do ozônio, né? O ozônio, há um tempo atrás, ele estava entrando num processo de produção para oxigenar ou para capacitar o nutriente de recursos cada vez mais sustentáveis. Hoje, o ozônio, ele migra na sua aplicação dentro da hidroponia, pela indicação que tu dá? Sim, o ozônio é o O3, né? Ele é a geração a partir do O2 atmosférico. Ele pode ser produzido através de lâmpadas ultravioleta numa faixa de onda específica para a produção de ozônio, não é qualquer lâmpada que produz, e na descarga corona, que são descargas elétricas em alta voltagem que funde o O2 em O3. O O3 ele é muito oxidativo, ele é muito reagente. Por exemplo, comparado ao cloro, ele é 3.000 vezes mais oxidativo que o cloro e muito mais rápido. O cloro, se a gente colocar numa solução aí de 150, 200 ppm, para ele reagir vai 15 minutos e ele deixa resíduo. O ozônio, por exemplo, para tratar o drenado, o que ocorreria? Você gera o ozônio através de um equipamento, esse ozônio entra na solução e ele tem uma lista de prioridades. Então, ele vai atacar todas as formas microbianas que tem ali. Fungos, bactérias, vírus, ele esteriliza tudo. Quando ele ataca a bactéria, a parede celular, ela se desintegra, então matou a bactéria, ele se transforma em O2. Então, o resíduo do ozônio é o oxigênio. E o oxigênio na solução ou para a planta é muito bem-vindo, entendeu? Ou mesmo para a atmosfera. O que tem que ser calculado bem é o volume de água. Hoje a gente tem uma pessoa que está fazendo desinfecção de ozônio, a gente acompanha isso mais de perto, né? Mesmo para oferecer uma proposta de como tratar esse drenado de maneira segura, de uma pessoa que está tratando basicamente 180 mil litros de drenado por dia com ozônio. Então, se injeta ali, se elimina tudo que é risco microbiano e essa solução está apta a voltar para o sistema ou para qualquer local aí. O que se tinha antigamente eram geradores de ozônios somente a partir de efeito corona, que por estar ligado à hidroponia muito próximo à água, e esses equipamentos acabavam se estragando pelo excesso de umidade, que essas células não podem, né, ter assim, muito contato com umidade, e foi queimando um pouco. Não, isso não presta, o ozônio não presta. Mas tudo vai do como você vai instalar, do tipo do equipamento, do dimensionamento dele, e está se mostrando muito efetivo. Entendeu? Poderíamos dizer que o ozônio está retornando em um manejo adequado? Manejo adequado, o ozônio já se faz presente já em várias hidroponias folhosas, para a questão do pítio, e para frutos, questão de tratamento de drenado de maneira muito eficiente. Sim. Bergamo, nós temos um carrasco que é o nosso tempo e ele nos cobra, mas eu quero te dizer que foi enriquecedor a tua manifestação, a tua participação, e eu já quero deixar programado para as nossas próximas edições. Nós vamos voltar a essas pautas
e dentro da revista Hidroponia, da plataforma Hidroponia, com certeza, a partir de agora, esse assunto já está sendo pensado em trazermos uma abordagem ainda mais ampla, a questão dos drenados e tudo mais. Quero aí colocar à tua disposição para a tua palavra final nesse Hidrocast, o podcast com alma de hidroponia da plataforma Hidroponia. Roberto, também foi um bom papo aí. É que muitos assuntos, né? Uma coisa puxa a outra, às vezes a gente se perde um pouco no que falar, no que concentrar ou direcionar aí para atender melhor e responder melhor aí. Mas à disposição aí sempre, né? Porque vem a surgir aí. E muito obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos, meu caro amigo José Roberto Bergamo, consultor da plataforma Hidroponia, consultor hidropônico, presente conosco aí desde 2010, nessa cobertura, nesse trabalho de estimular o conhecimento com qualidade, com especificidade, e o José Roberto Bergamo é um doutor no assunto de hidroponia. Muito obrigado, José Roberto Bergamo, muito obrigado à nossa audiência, lembrando que o podcast, o Hidrocast da plataforma Hidroponia é o podcast com alma de hidroponia. E por isso nós temos aí AgriMilênio, Axo, patrocinadores deste espaço. Um abraço a todos, obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu Hidrocast, o seu programa sobre hidroponia no Brasil e no mundo. Acompanhe os programas anteriores e muito conteúdo sobre hidroponia no site www.plataformahidroponia.com.